jogar dentro dela. Mas como, irmãos, um paralítico, louvado seja Deus, ele podia fazer isto. Ele esperava em alguém, louvado seja Deus, que pudesse ali fazer algo por ele. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que aquela grande multidão que ali estava, irmãos, eles esperavam. Quando aquele anjo descia, louvado seja Deus, agitava aquelas águas, para que eles pudessem ali, irmãos, mergulhar, se jogar dentro daquele tanque e ser sarado e restaurado. E aquele homem, irmãos, ele ia ficando para trás. Louvado seja Deus, aleluias. Irmãos, quantas vezes o crente ele fica para trás da presença de Deus? Quantas vezes o crente, irmãos, ele deixa de receber a promessa de Deus na sua vida, porque ele desiste tão fácil do seu caminhar. Ele desiste daquilo que Deus tem falado às ocultas do seu coração, do que Deus tem colocado diante dos seus olhos. Mas aquele homem estava ali perseverando, mesmo sabendo, irmãos, da sua situação, não podia se levantar, não podia se mover, mas ele estava aguardando na presença de Deus. Ele estava ali aguardando o movimento daquelas águas, para que alguém ali pudesse fazer algo pela sua vida. Há alguém nesta noite interessado em fazer algo na tua vida. Este Deus, irmãos, ele não muda, ele jamais mudará. É o Deus que tem feito promessas, é o Deus que tem nos colocado de pé, é o Deus que tem falado comigo e com você nas horas de angústia, nas horas tristes da nossa vida, em que nós passamos e vivemos. E muitas vezes olhamos no fundo do nosso coração e não encontramos uma resposta, uma saída. Estamos feitos deste homem, louvado seja Deus, parece que nada mais vai dar certo, parece que tudo está parado, louvado seja Deus, mas o Senhor ele chega com as suas mãos. Já hoje, irmãos, não é necessário mais o anjo descer e agitar as águas, é as mãos do Senhor que toca sobre as nossas vidas. É a mão de Deus que tem saído em nosso favor. É esta mão que tem nos ajudado, louvado seja Deus, a nos manter de pé diante da sua presença. Olha aí, irmãos, louvado seja a situação deste homem. Ele podia ali chegar, louvado seja Deus, e dizer: olha, eu estou aqui há tanto tempo, nesta situação, eu sei que ninguém vai me jogar ali dentro, ninguém vai fazer nada por mim. Me pegue aqui, por favor, e me leve até a minha casa, me deixe lá novamente. Mas, irmãos, ele estava esperando um milagre na sua vida. Tenha certeza também nesta noite, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, que Deus está preparando um milagre para a tua vida. Deus está preparando um milagre nesta noite, louvado seja Deus. Mas não desista. Não desista, irmãos, louvado seja Deus. Não deixe o Senhor por nada neste mundo. Irmãos, eu gosto muito de uma passagem da Bíblia, aonde o caos ali era de morte, louvado seja Deus, aleluias. Aonde o caos não era de brincadeira, aonde não foi um conto de fadas, mas era uma realidade na vida daqueles três jovens, que se deparou, irmãos, com aquele grande rei, que mandou fazer a grande estátua, louvado seja Deus. Irmãos, o caos ali era difícil. E o teu caos para Deus, o que é nesta noite? O que é o teu caos para Deus nesta noite? Se Deus, irmãos, ele entrou com providências, ele não há de entrar na tua vida também nesta noite. Quando o rei Nabucodonosor, irmãos, ele mandou, louvado seja Deus, levantar aquela grande estátua, para que o povo se ajuntasse de todas as nações, tribos e línguas, louvado seja Deus, e adorasse ao seu Deus, feito por mão de homem, que nada podia fazer, louvado seja Deus, nada podia dar para nenhum de nós. E ali, louvado seja Deus, ao lado daquela estátua, uma grande fornalha. Três jovens ali, irmãos, louvado seja Deus, que não desistiram da bênção. Eles não desistiram dos caminhos de Deus, mesmo sabendo que o caos era de morte, mesmo sabendo que a situação era difícil,
mas eles não deixaram a presença de Deus. Irmãos, quantas vezes para mim e para você tem sido difícil, mas olha onde nós chegamos, olha onde nós estamos, louvado seja Deus, e veja nesta noite, se não é o Senhor que tem estendido as suas mãos, se não é Deus que tem estado do nosso lado. Quem é capaz de erguer a sua mão, louvado seja Deus, e dizer que se Deus não fosse na sua vida, você estaria vivo? Se não fosse Deus, não estaríamos aqui no dia de hoje. Quantas coisas eu vivi e passei, enfermidades de morte, louvado seja Deus, mas estas mãos santas, estas mãos de graça, louvado seja Deus, as mesmas mãos que aqui também está nesta noite, na minha e na tua vida, é as mãos que têm acolhido a cada um de nós, é as mãos, irmãos, que têm nos sustentado, louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, aqueles 3 jovens ali colocados, a Bíblia diz, irmãos, que o rei mandou ali que tocasse toda sorte de instrumento, e que aquele povo não se rendesse, se ajoelhasse, louvado seja Deus, diante daquela grande estátua. Irmãos, nós temos nos ajoelhado diante de quem? Louvado seja Deus, diante de quem nós temos nos ajoelhado? Às vezes a situação está difícil, e nós ali nos padecemos diante da nossa situação, conhecendo a Deus, sabendo quem é o Senhor, sabendo, irmãos, louvado seja Deus, que nós temos um Deus grande sobre a nossa vida, e muitas vezes nos entregamos, louvado seja Deus, muitas vezes desistimos, muitas vezes queremos sair da presença do Senhor, dizer, olha, o Senhor já não olha mais por mim. Aqueles 3 jovens podiam dizer, olha, servimos a Deus e agora estamos nesta situação. Será que Deus tem nos esquecido? Deus também te prova até onde vai a tua fé, se você é digno de alcançar a bênção e o milagre de Deus na tua vida. Não desiste, igreja. Louvado seja Deus. Aquele que te fez promessa, Ele vai cumprir na tua vida. Aquele que olhou, louvado seja Deus, para você um dia e te resgatou do mundo, te fez uma nova pessoa, é o mesmo Deus nesta noite que está do teu lado. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Os 3 homens podiam olhar e dizer, olha, o Senhor deixou, o Senhor nos desamparou, louvado seja Deus. Irmãos, como muitos têm feito, eu não critico ninguém, louvado seja Deus, mas quantos receberam de Deus a ressurreição da sua vida neste local? Aleluia. E onde está neste dia de hoje, louvado seja Deus? Não era motivo de estar na presença de Deus, de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Aleluia. Mas na hora da tristeza, na hora da angústia, louvado seja Deus, vai lembrar, olha, o Senhor um dia fez isso na minha vida, o Senhor fez isso na minha vida, hoje eu estou nesta situação, louvado seja Deus, mas o Senhor não esqueceu. Deus não esqueceu os 3 jovens, louvado seja Deus, aleluia. Foi necessário passar pelo que passou. Se você está passando por algo na tua vida, louvado seja Deus, saiba que o Senhor, Ele não te desampara. O Senhor é aquele que passa contigo, igreja, seja no fogo, seja na água, seja na dor, louvado seja Deus, aonde quer que for, o Senhor passa contigo. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, aqueles 3 jovens, após os instrumentos tocarem, eles se manteram de pé, louvado seja Deus, mas há sempre pré-apressados, que chegam ali dizendo, olha rei, há 3 pessoas aí, 3 jovens, que não fizeram caso, rei, louvado seja Deus, eles não ligaram para o que o rei tem dito, eles não se prostraram, louvado seja Deus, porque o crente fiel e verdadeiro, ele não se prostra diante de nada neste mundo, ele espera no Senhor, louvado seja Deus, ele aguarda em Deus, naquilo que o Senhor tem prometido sobre a sua vida, por mais difícil que seja, por mais ardida que seja, louvado seja Deus, a tua prova nesta noite, aguarda no Senhor, espera em Deus, louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, lá fora é ruim, louvado seja Deus, eu já tenho provado. E muitos acham que com Deus é ruim, lá fora é pior. Louvado seja Deus. Tenta você passar a tua situação sozinho neste mundo. Aleluia.
Se não tiver alguém para te socorrer, louvado seja Deus, irmãos, você vai padecer, você vai perder, louvado seja Deus. Aqueles 3 jovens, eles tinham a certeza de que Deus, que fez a promessa sobre a sua vida, estaria com eles, e não importa qual seja a situação. Chegaram diante do rei, louvado seja Deus. A pergunta foi: é de propósito, louvado seja Deus. Não convém a nós responder a ti, mas há um Deus nos céus, há um Deus nos céus esta noite, que olha pela tua situação, há um Deus no céu, que sabe aquilo que você tem passado, o que você tem vivido dentro do seu lar, no seu trabalho, louvado seja Deus. Há um Deus nesta noite, que tem olhado por tudo isso. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, aos olhos daquela grande multidão, olharam para aqueles 3 jovens, louvado seja Deus, e eu creio que no seu coração falava: olha, não era tão fácil, louvado seja Deus, eles se prostrarem, não era tão fácil, louvado seja Deus, eles ali ajoelharem e deixar essa tempestade passar. Louvado seja Deus, aleluia, irmãos. Passa a tempestade com Deus nesta noite, passa a tua luta com Deus nesta noite, louvado seja Deus. Passa a tua situação com o Senhor, porque o Senhor há de mudar, louvado seja Deus, aleluia. Eu sei, irmãos, eu tenho certeza que o mesmo Deus que estava ali junto com aqueles 3 jovens é o Deus nesta noite, louvado seja Deus, que tem acalmado tempestade em nossa vida. É o Deus que tem entrado na fornalha, é o Deus que tem te socorrido, é o Deus que tem te levantado, louvado seja Deus. É o Deus que tem olhado por você, é o Deus que tem guardado o seu lar, é o Deus que tem guardado os seus filhos, é o Deus que tem entrado na tua situação, que tem transformado a tua vida, por mais dura que seja, por mais ardente que seja a tua prova. É o Deus que tem feito tudo. Louvado seja Deus, aleluia. Aqueles 3 jovens ali pareciam estar abandonados, mas eles estavam guardados debaixo das potentes mãos do Senhor. Eles estavam ali, louvado seja Deus, naquela situação, porque o crente que teme a Deus, ele tem essa certeza, louvado seja Deus, que ainda que esteja no vale da sombra da morte, o Senhor resgata a sua vida. É o Deus que nesta noite traz vida para você, é o Deus que te levanta, louvado seja Deus, é o Deus que te põe de pé, demonstra para você que Ele pode mudar a tua situação. Louvado seja Deus, aleluia. O rei chegou: olha, eu vou mandar tocar novamente, eu vou fazer novamente como foi dito, louvado seja Deus. Ali foi feito tudo novamente, e eles permaneceram de pé diante daquela situação. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, é importante nós permanecermos de pé diante da presença do Senhor. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja a situação, ainda que você olhe para um lado, esteja um abismo, ainda que você olhe para o outro, há um deserto, ainda que você olhe e não encontre uma saída, não encontre uma resposta, mas o Deus de já, Ele vai agir na tua vida. O Deus que já vai entrar com providências, louvado seja Deus. Se você tiver que entrar no fogo, como aqueles 3 jovens, aquela fornalha 7 vezes mais aquecidas, jogados, louvado seja Deus, ali aos olhos de tantos, parecia estar abandonado, parecia estar esquecido, mas quando entraram, o rei olhou, louvado seja Deus, olha, eu via 3, mas agora estou vendo 4, e o 4 é semelhante ao Filho do Deus, e Ele está na tua vida nesta noite, Ele está neste local, para te entregar a bênção, para trazer a vitória, para mostrar para você que Ele é capaz de mudar a tua situação, de mudar tudo na sua vida, louvado seja Deus. Mas não desista, não pare, louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, a vida do crente é assim, é constante prova, é constante luta. Aquele homem, 38 anos naquela situação, mesmo sabendo, ele tinha certeza na sua vida que ninguém ia pegar, ninguém ia jogar dentro daquele tanque, mas ali ele estava, ele permaneceu. O crente fiel a Deus, ele não foge da sua luta, por mais ardente que seja a sua prova,
ele vai esperar no Senhor, ele vai alcançar de Deus o que Deus tem prometido para a sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Agora chega um momento especial na vida daquele homem, como chegou um dia para mim, um momento tão especial, quando o Senhor me resgatou deste mundo. Irmãos, nós dizemos sempre: olha, eu aceitei a Jesus, eu aceitei a Deus. Meus irmãos, isso é mentira. Louvado seja Deus. Nós não aceitamos a Deus na situação que nós vivíamos, muitas vezes bêbado, drogado. Louvado seja Deus. É o Senhor que nos aceitou, foi o Senhor que nos resgatou. Louvado seja Deus. Foi um momento especial na minha vida. Louvado seja Deus, aleluia. Quando eu recebi a promessa de Deus: olha, vai me buscar, porque eu vou mudar a sua situação. Aquele homem, 38 anos, louvado seja Deus, ali jogado, parecia estar esquecido, mas agora chega, irmãos, chega um momento especial, quando Jesus entrou, se deparou com aquela cena, já conhecia o caos, porque Deus, ele conhece a tua vida, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você está passando. Louvado seja Deus, aleluia. Ele não te abandonou, ele não te esquece, ele não te deixa. O nosso coração, irmãos, ele pensa desta forma: na hora da dificuldade, o Senhor me deixou, o Senhor me abandonou. Louvado seja Deus. Mas Jesus é diferente, ele chega de mansinho: eu estou contigo, por onde quer que fores, aonde pisar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Eu mudo a tua situação, eu transformo a tua vida. É assim que Deus faz. Deus entrou ali, Deus chegou num momento tão especial na vida daquele homem. Louvado seja Deus. Olhando para ele, já conhecendo a situação. Louvado seja Deus, irmãos. Ele ainda foi se expor a Jesus: olha, eu estou aqui há tanto tempo. Louvado seja Deus. Irmãos, é necessário chegarmos diante do Senhor, explicarmos para Deus o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus. Ainda que Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Louvado seja Deus, aleluia. Eu estou aqui há tanto tempo nesta situação, esperando que as águas se movam, Senhor, mas sempre quando elas se movem, alguém ali mergulha diante de mim. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, a pergunta para aquele homem foi: queres ficação? Louvado seja Deus, aleluia. Você quer ficação nesta noite? Você quer ser sarado por Deus nesta noite? Louvado seja Deus. Não desista, não pare diante da situação. Louvado seja Deus. Ainda que a tempestade sopre, ainda que os ventos cheguem, ainda que o mar se levante, louvado seja Deus, ainda que tudo de ruim parece que está acontecendo para você, irmãos, prossiga na presença de Deus. É um momento especial que Deus chega na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas é necessário, irmãos, louvado seja Deus, nós nos achegarmos diante do Senhor. A Bíblia diz que havia um cego. Louvado seja Deus, irmãos. O cego de Jericó, ele não viu Jesus, mas ele perguntou quem passava. Ele perguntou e começou a clamar, louvado seja Deus, com alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos tentaram calar aquele homem? Louvado seja Deus. Quantos tentaram emudecer aquele homem? Mas ainda mais ele gritava, diz a palavra, e ele alcançou o milagre sobre a sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, nesta noite eu quero dizer para você que ainda que seja difícil, que ainda que pareça, irmãos, que não tem saída, louvado seja Deus, aleluia. Como aqueles 3 jovens deu a resposta para aquele grande rei: há um Deus nos céus. Louvado seja Deus, há um Deus nos céus nesta noite, igreja. Creia que há um Deus nos céus, o mesmo Deus que um dia chegou até você, um Deus que fez promessas e que ainda se cumpre até hoje. Louvado seja Deus. Permaneça na presença do Senhor.
Louvado seja Deus, aleluia, amém? Vamos nos colocar de pé neste momento. Louvado seja Deus. Receber o pastor voltando do culto. Aplaudimos ao Senhor. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Bom, né, meus irmãos, podemos estar aqui novamente nesta noite. Essa noite, esta madrugada, né, irmãos? Se assim nos permitir, estaremos levando a Deus nesta madrugada e orando, clamando, né, irmãos? Eu disse, irmãos, que me amam, que meus filhos de madrugada me buscam a mim. Me acha, né, moça, madrugada, nós voltamos ao Burgo, da meia-noite. Irmãos, eu digo até as 3 e pouco da madrugada, 4 horas, sei lá, né? Esse é o horário que eu estou dizendo, mas Deus sabe o que a gente vai fazer. Nesse momento, irmão, né? Vamos levantar nosso céu, vamos fazer oração para nossos internautas, tem muita gente pedindo oração, viu? Muita gente, irmão, que está doente, nem pode vir na igreja, com situações caóticas, queria estar aqui, mas não poder. Bendito Pai, nesse momento do santo, em que te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade dessa estar diante da tua presença. Agora, meu Deus, eleva nossas orações diante do teu altar, meu Pai, diante da tua presença, que o Senhor Jesus Cristo que disse assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Meu Deus, a gente, ser humano, quer fazer tanto bem para as pessoas, a gente não consegue, somos limitados, mas o Senhor pode fazer tudo, meu Deus. O Senhor afirmou que se nós pedíssemos alguma coisa em seu nome, o Senhor o faria. Então, nesse momento, meu Pai, aquela pessoa que está acamada, no leito de enfermidade, ou mesmo atrás de uma coxinha, de uma coxinha de ferro, de uma grade, de uma penitenciária, meu Pai, de uma prisão, colocamos nas tuas mãos, aquela pessoa que está no leito, meu Pai, numa paralisia, numa deficiência, qual seja o motivo da doença, meu Pai, que lhe trouxe essa situação, entregamos nas tuas mãos, clamamos, ó Pai, a liberdade dos nossos internautas, aquele que está sofrendo uma depressão, uma tristeza tão profunda, uma situação no casamento, na vida sentimental, Pai Santo, está enrolado, meu Deus, está enrolado a vida, não vai, não adianta, não prospera, meu Pai. Ah, Deus Santo, mas é falta das nossas orações, de estar diante da tua presença continuamente, como ali quando Pedro se encontrava algemado entre 2 soldados, aquela quartela de soldado guardava as portas, meu Pai, mas o teu povo reunido, que fazia contínua oração em favor de Pedro, meu Deus, o Senhor libertou, soltou. Nesse momento, oramos, ó Pai, todo tipo de prisão seja solto nesta noite, em nome de Jesus, que os grilhões caiam por terra, a depressão cai por terra, o câncer generalizado, a doença do coronavírus, desse novo Covid que está aparecendo, ou que se diz Omicron, eu te repreendo, espírito maldito, cessa isso, Senhor, por amor do teu nome, dos teus escolhidos, meu Deus, repreenda esse mal, que não chega, oh meu Pai, no teu povo não, cubra com teu sangue, a que eu te peço nessa noite, ó Deus meu, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga bem, posso sentar nesta noite, irmão, posso sentar. Vamos cantar o corinho, você está já, vamos cantar o corinho esta noite. Hoje a gente está acabando o culto, tá bom, né? E, irmão, quando for meia-noite, a gente começa do Google, tá bom? Está nosso prefeito Ivan, né? Na oração dessa noite, clamando com a gente. E nós vamos até as 3, 4, 5, 6, 7. Que bom, né, meus irmãos? Dá um lá para nós, irmão.
livro dos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4. Irmão, talvez quem sabe essa madrugada, né, irmãos? Não sei, pode ser que Deus mude, meu coração é isso. A gente mandou ensinamento o que é um casamento. Não pensa que alguém sai no cartório, né, irmão? E se conversarem, e depois uma para suas casas, para os seus quartos, estamos casados, estamos à vontade. Irmãos, diante do Deus o Altíssimo, o casamento é uma grande responsabilidade, viu, irmãos? Não pensa que é bater, que é espancar, estamos na cama, vamos fazer o que nós queremos. Irmãos, temos uma grande responsabilidade. Olha aqui nos Hebreus, irmãos, capítulo 13, versículo 4, irmão. Irmão, aqui tem 3 códigos, né? Mas os 3 é quase um só, vai dar para se dividir. Venerado seja que todos o matrimônio, e ser honrado, né, irmãos? O matrimônio, o leito sem mácula, opa aí. Porém, os que se dão à prostituição e os adultos